Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E olha, o nosso foco de hoje é o caderno 17, cujo tema central é translados de registros estrangeiros, dentro daquela disciplina que é super importante, de registro civil das pessoas naturais, né, o famoso RCPN. Exatamente. E, bom, esse é um assunto que, além de cair muito em prova, é fascinante na prática. Nossa, com certeza. Imagina só o seguinte cenário para quem tá ouvindo a gente. Acontece um casamento super luxuoso lá em Paris, sabe? Aham. O sonho de muita gente. Pois é, aí depois vem a compra de uma casa gigante aqui em São Paulo e de repente o pessoal descobre que a lei brasileira simplesmente não reconhece essa união patrimonial. É um desespero total. E tudo porque, sei lá, faltou um simples carimbo ou uma passagem pelo balcão correto do cartório. Porque quando a gente pensa em fronteiras, geralmente vem na cabeça aquelas barreiras físicas, né? Passaporte, imigração, a própria alfândega. Sim, essa é a visão tradicional. Mas existe uma fronteira invisível que é infinitamente mais complexa, que é a fronteira da vida civil. Em um mundo totalmente globalizado como o nosso, brasileiros casam em Tóquio, têm filhos lá em Londres e, infelizmente, falecem em Nova York. Sim, a vida não para de acontecer só porque você cruzou uma linha no mapa. E a grande tensão do direito internacional privado conectado aos registros públicos é exatamente essa. Como é que esses fatos vitais, atravessam o oceano e ganham validade jurídica aqui no Brasil, né? Exato. Como eles ganham aquela eficácia que a gente chama de erga omnes, valendo contra todos no nosso território. E a nossa missão hoje, nesse nosso aprofundamento, é justamente destrinchar esse caminho das pedras. O caminho da nacionalização desses documentos, né? E tudo isso com base no material riquíssimo do professor Lessa. Isso mesmo. A gente vai mapear passo a passo como o sistema brasileiro absorve esses eventos internacionais. Vamos focar especialmente nas armadilhas, sabe? Naquelas que são elaboradas a dedo pela FGV para as provas. Ah, famosas pegadinhas da FGV. O candidato tem que ficar de olho aberto. Com certeza. E a gente também vai falar da revolução absoluta que foi a desjudicialização, além das atualizações jurisprudenciais mais recentes, que são, assim, o divisor de águas para quem busca aprovação. Mais do que decorar a lei, o objetivo aqui do nosso estudo é entender a engenharia do sistema. O porquê de cada engrenagem funcionar desse jeito, entende? Perfeito. É dominar o raciocínio por trás da norma. Então, antes de analisar um casamento na Itália, ou sei lá, um divórcio nos Estados Unidos, a gente precisa primeiro entender o portal de entrada, onde a mágica realmente acontece. Lendo o material do professor Lessa, eu notei que existe uma regra chamada de bússola territorial. Pelo visto, a pessoa não pode simplesmente descer no aeroporto, ir no cartório da esquina de casa e pedir para registrar um documento gringo, né? Não dá para escolher o cartório mais amigável. A regra de competência aqui, ela não é aleatória. Ela é rígida e totalmente protetiva, ditada pelo artigo 32, parágrafo 1º da Lei de Registros Públicos. E o que esse artigo diz exatamente? Obrigatoriamente no cartório do primeiro ofício do domicílio do interessado no Brasil. Primeiro ofício, então? Sempre. Sempre. O motivo por trás disso é puramente a segurança jurídica. O sistema precisa centralizar, organizar a vida civil dessa pessoa no local onde ela efetivamente reside, criando um ponto focal de informações, sabe? Faz todo sentido. Mas e se, por acaso, essa pessoa viver fora direto e não tiver um domicílio conhecido aqui no Brasil? Como fica? Aí que está o detalhe importante. A lei atrai essa competência para o primeiro ofício do Distrito Federal. A ideia do legislador é não deixar o registro solto, perdido pelo país. Entendi. O caderno 17 até chama esse local de registro de o livro cosmopolita. Mas assim, na minha cabeça, o livro desse primeiro ofício, ele funciona como a verdadeira alfândega do registro civil. Nossa, ótima analogia. Tudo que diz respeito ao estado civil do brasileiro que vem de fora tem que passar por esse livro. E para ser nacionalizado, né? Agora, o fichamento do material destaca uma mudança histórica monumental aqui. A Resolução 155 de 2012 do CNJ. O que exatamente mudou com ela? O mecanismo mudou de forma radical.
O que é fascinante aqui é que, historicamente, ingressar com um título estrangeiro no Brasil dependia de vias judiciais tortuosas. Era burocracia pura. Demais. O cidadão precisava contratar advogado, abrir um processo, e aí um juiz precisava despachar, avaliar e autorizar a transcrição. Era um gargalo terrível, muito lento e caro. E a resolução acabou com isso? Sim. Com essa resolução, consolidou-se a desjudicialização absoluta do traslado. A partir dali, o oficial do registro civil passou a ter autonomia e o dever de processar e deferir a transcrição diretamente no balcão da serventia. Uau! Então tirou o juiz da equação para esses atos regulares, é direto no balcão mesmo. Direto no balcão. Simplificou absurdamente a vida de quem precisa do serviço. Peraí, mas isso me levanta uma dúvida séria. Se a porta dessa alfândega está aberta, direto no balcão, sem um juiz analisando previamente cada papel, o cartório é obrigado a aceitar absolutamente tudo que chega traduzido? De forma alguma. Porque, e se alguém trouxer uma certidão de um casamento poligâmico? Sabe, que é celebrado de forma perfeitamente legal em alguns países lá do Oriente Médio. Isso entra no livro também? Não, não entra. E é aí que aparece o brilhantismo do controle de legalidade que o oficial exerce. Na prática, ele não é um mero carimbador de papéis. Ainda bem, né? Pois é. Existe uma trava fundamental que o professor Lessa pontua de forma categórica no material, a trava da ordem pública. O artigo 17 da nossa LIND, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o que a LIND estabelece nessa trava? Ela estabelece que leis, atos e sentenças de outro país não terão eficácia no Brasil se ofenderem a soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes. Então, um casamento poligâmico, por exemplo, fere a essência da ordem pública constitucional brasileira. Entendi, mas e o que o oficial faz na prática, lá na hora, no balcão? Ele simplesmente rasga o documento na frente da pessoa? Jamais, né? Ele barra o ingresso do título através de um mecanismo muito específico, chamado procedimento de dúvida. Ah, o procedimento de dúvida. Isso. Quando o oficial identifica essa ofensa à ordem pública, ele suspende o registro, fundamenta por escrito os motivos técnicos da recusa e aí sim ele submete o caso ao juiz competente em registros públicos. Então, o juiz não sumiu totalmente, ele só atua quando tem problema. Exato. A dúvida é exatamente isso, uma provocação administrativa para que o juiz decida se o oficial tem ou não razão em negar o registro. A desjudicialização agilizou o que é lícito, mas manteve esse filtro rigoroso contra o que é ilegal aos olhos da nossa Constituição. Nossa, isso clareia muito a visão sobre o papel do registrador. Eu fico impressionada. Então, sabemos que o portal de entrada é o livro E, do primeiro ofício, e que tem esse filtro de legalidade. Mas o material nos mostra um negócio chamado double check normativo. Quer dizer que nem todo o papel que atravessa o oceano recebe o mesmo escrutínio. De jeito nenhum. Há uma diferença gigante entre os tipos de documentos e, olha, aqui reside uma daquelas pegadinhas clássicas da FGV. Então quem está ouvindo a gente já pode anotar aí no caderno. Com certeza. Porque, para o examinador da FGV, confundir os conceitos do candidato é a estratégia favorita. A normativa divide a recepção em duas categorias bem distintas. Primeiro, a gente tem o traslado de assento consular. Que seria o que na prática? A regra mecânica é simples, mas ela é super contraintuitiva para muita gente. Um documento lavrado por uma autoridade diplomática brasileira no exterior, tipo um cônsul, lá numa embaixada, não é um documento estrangeiro. Ah, isso é a dispensa suprema que o fichamento tanto frisa. Isso mesmo. O cônsul atua ali como uma extensão da soberania brasileira, como se ele fosse um oficial de registro civil avançado em solo estrangeiro, sabe? E como já é um documento gerado pelo próprio governo brasileiro e já está escrito em língua portuguesa, a entrada dele é VIP. Né? Não precisa Sim. daquelas autenticações caríssimas internacionais. Exatamente. O translado de um assento consular dispensa a tradução juramentada e dispensa totalmente qualquer tipo de legalização ou apostilamento. É um processo limpo, direto e muito mais barato para o cidadão. Mas a história é completamente diferente se a gente estiver lidando com um documento estrangeiro puro.
Totalmente diferente. Que seria tipo uma certidão de nascimento emitida diretamente por uma prefeitura na Alemanha ou um hospital em Nova York, sem passar por nenhum consulado brasileiro. Correto. Para esse documento estrangeiro puro conseguir ingressar no nosso livro E, a exigência sobe para o rigor internacional máximo. Ele vai precisar obrigatoriamente da tradução juramentada, feita aqui no Brasil por um tradutor credenciado, e também vai precisar do famoso apostilamento de Haia. Vamos fazer uma pausa aqui, porque, o termo apostilamento de Haia é falado o tempo todo, mas o que ele significa de verdade na engrenagem prática? Boa pergunta. O apostilamento é, no fundo, um mecanismo internacional de confiança. Antes da Convenção da Haia provar que a assinatura de um escrivão alemão era verdadeira, exigiam uma verdadeira maratona em embaixadas e ministérios. Era um caos. Imagina a burocracia e o tempo perdido nisso. Pois é. Então, o apostilamento é um certificado padronizado emitido por uma autoridade competente do país de origem do documento. Ele atesta uma única coisa: O quê? a autenticidade da assinatura, do selo ou do carimbo daquela autoridade estrangeira que expediu o papel. É um selo de veracidade internacional, entende? Sem ele, o balcão do cartório brasileiro não pode sequer analisar o conteúdo daquele documento estrangeiro puro. Ah, tá super entendido. A mecânica de entrada agora faz total sentido na minha cabeça. Bom, então vamos aplicar isso ao evento que provavelmente mais gera embaraços patrimoniais, que é o casamento. Além de B, dita que a validade do casamento segue as leis do local onde ele foi celebrado, mas o regime de bens segue as leis do primeiro domicílio do casal. Exato. Essa é a regra de ouro. E aqui o caderno 17 traz uma atualização assim quentíssima pro edital do ENAC, que é a tese 1 com a resolução 583 de 2024 do CNJ. Qual era o problema histórico que essa resolução veio resolver? O grande problema era o silêncio dos documentos gringos. Acontece que muitos países simplesmente não exigem que o regime de bens conste expressamente na certidão de casamento. É opcional colocar lá. A lei deles já assume um regime e não imprime isso no papel. Então o casal chegava no balcão do primeiro ofício no Brasil com uma certidão lá de Nova York que estava perfeita, bonitinha, traduzida, apostilada, mas que omitia completamente qual era o regime patrimonial deles. Nossa, e isso travava o registro, porque o registrador brasileiro precisa dessa informação para definir como o patrimônio vai ser tratado aqui, né? Travava completamente. A solução antiga para isso era cruel. O oficial mandava as partes lá para o judiciário só para provar qual era a lei patrimonial do estado de Nova York. E a resolução 583 consertou isso, dispensando o juiz mais uma vez. Dispensou mais uma vez. Lendo o material do professor Lessa, a gente vê que agora a prova do direito estrangeiro para definir o regime de bens direto no balcão pode ser feita de várias formas. Pode ser um parecer de 2 advogados do país de origem, pode ser a apresentação da lei deles traduzida, mas qual é a grande novidade que tem mais chances de cair na prova? Aquela que o candidato não pode esquecer. A novidade mais robusta e a mais eficiente também é que agora o sistema aceita a declaração prestada pela representação consular brasileira no país de origem. Ah, então o próprio consulado brasileiro lá fora emite essa declaração atestando qual é o regime legal supletivo daquele país. Isso. E o oficial do registro civil aqui no Brasil pega essa declaração e usa ela para preencher a lacuna da certidão de casamento estrangeira. Simplifica a vida de todo mundo e desafoga o judiciário. Junto com a certidão, um pacto antinupcial gigantesco, com regras super específicas de partilha de ações, empresas, imóveis espalhados. Esse contrato todo entra apenas no balcão da RCPN e o assunto morre por aí. Ah, essa intersecção de serventias onde muitos alunos acabam tropeçando feio. E o professor Lessa faz questão de alertar na mentoria dele. O RCPN, ele cuida do estado da pessoa. Ele só diz se está casado ou solteiro. Exato. O oficial vai registrar que eles estão casados. Porém, o registrador é obrigado a alertar aquelas partes que aquele pacto francês enorme, mesmo estando transcrito ali no cartório, não ganha eficácia contra terceiros. O famoso efeito erga omnes, apenas ficando arquivado no livro E. Peraí, mas qual é a lógica por trás disso? Por que o RCPN não é suficiente para proteger o patrimônio deles? Porque a publicidade que o RCPN dá
é voltada para a existência da pessoa civil e seu estado. Quando o assunto envolve contratos complexos, regras de credores, negócios jurídicos patrimoniais bem pesados, o sistema brasileiro usa um outdoor diferente. Ele usa o Registro de Títulos e Documentos, o RTD. Ah, o famoso RTD. Isso. Para que aquele contrato patrimonial francês seja exigível contra um banco brasileiro ou proteja um bem contra os credores aqui, ele tem que ser obrigatoriamente registrado primeiro no RTD. E depois? E depois, se esse pacto envolver bens de raiz, como imóveis, tem que passar no registro de imóveis também. É uma questão sistêmica de proteger o mercado e a sociedade de fraudes ocultas. Sensacional essa arquitetura, eu acho brilhante. Bom, vamos dar um passo atrás do patrimônio e olhar para o início e para o fim da vida. O nascimento e o óbito também passam por essa mesma alfândega do livro E, certo? Com certeza. Passam sim. E o caderno de estudos traz umas flexibilidades que, parecem ir na contramão de toda essa burocracia pesada que a gente estava falando. No nascimento, por exemplo, o traslado garante a nacionalidade originária pelos jussanguíneos. E tem que constar lá brasileiro nato. Isso é regra básica. Mas e se a certidão estrangeira omitir o nome dos avós da criança? Porque no Brasil, a filiação avoenga é um dado basilar das certidões. Isso não trava tudo? Se o sistema aplicasse uma burocracia fria e engessada, o traslado seria negado por falta de requisito essencial. A pessoa ia ter uma dor de cabeça imensa. Mas a lógica adotada pelo CNJ aqui é diferente. É a proteção suprema do cidadão. Então, como o Estado brasileiro resolve isso? O Estado entende que não pode punir a criança, sabe? Não pode deixar a criança sem pátria documental por causa da forma como um hospital lá na Alemanha preenche seus formulários de nascimento. Então passa sem os avós mesmo? Passa. Se o documento omite o nome dos avós, isso não trava o traslado. A transcrição é feita com os dados que existem ali no papel. A filiação avoenga pode ser incluída muito facilmente depois. Ah, depois a pessoa resolve. Sim, por uma simples averbação no cartório. Só apresentando os documentos dos pais e pronto. Nossa, o que nos conecta perfeitamente ao que o fichamento chama de poder do extrato na hora do óbito. Pelo que eu entendi, lendo o material, segue o exato mesmo raciocínio de proteção, não é? Exatamente o mesmo. É o princípio da razoabilidade registral. Se a certidão de óbito italiana não trouxer a causa da morte detalhada, a ausência dessa informação não impede de jeito nenhum o traslado aqui no Brasil. Porque o importante é comprovar que a pessoa faleceu, né? Exato. A premissa é de que o evento principal, o falecimento, está provado. Travar a emissão da certidão nacional apenas por um detalhe formal de saúde do exterior significaria travar pensões, inventários, sucessões inteiras no Brasil. Seria punir uma família que já está ali passando por um luto terrível. Com certeza não faria sentido. E falando em facilitar a vida civil, o material comemora bastante a Resolução 419 de 2021 do CNJ, que amarrou a identificação transnacional direto na base da Receita Federal. Olha, essa foi uma sacada de mestre do nosso sistema. Essa norma permite a averbação totalmente gratuita do CPF nos traslados do exterior. Gratuita e automática. Automática. Antes, as bases de dados simplesmente não conversavam bem. Agora, o cidadão que tem a sua vida nacionalizada ali no livro E, ele já sai de lá com a vida fiscal conectada, o que acaba evitando uma série de fraudes de identidade cruzada. Muito inteligente mesmo. Mas bom, deixando a vida pacífica e amigável de lado, vamos entrar no campo minado da prova de concurso. Opa, agora a coisa fica tensa. Porque se casar no exterior gera dúvidas, se divorciar com base em leis estrangeiras é a emboscada perfeita da FGV. O caderno traz um cenário hipotético muito didático para a gente entender. É o caso da Mariana. Vamos desenhar esse caso para quem está ouvindo a gente agora? Bora lá, esse exemplo é fundamental. A Mariana, ela chega lá no primeiro ofício com uma sentença de divórcio super amigável, um divórcio consensual, expedido lá em Portugal. Tá tudo em português, devidamente apostilado, tudo lindo. Tudo perfeito no papel. Só um pequeno detalhe. Nessa mesma sentença consensual, o juiz português fez a partilha de 3 imóveis situados no Brasil e também já definiu a pensão das crianças. Aí a Mariana bota esse documento no balcão e diz, olha, tá desjudicializado, a verba aí para mim. E aí, isso entra direto no RCPN. Essa é a casca de banana suprema.
E muita gente escorrega nela. O candidato lê divórcio amigável na questão, ele logo lembra da Resolução 155 sobre desjudicialização e ele crava sem pensar que o registro vai direto para o balcão. E ele erra a questão. Erra feio, porque a resposta aqui é um gigantesco e enfático não. A normativa faz uma distinção assim cirúrgica entre o divórcio puro e o divórcio qualificado. E o caso da Mariana se enquadra perfeitamente no segundo, no qualificado. Mas qual é o mecanismo de diferença exato entre os dois? Porque um passa liso e o outro não passa. A diferença está no impacto que essa decisão estrangeira causa na jurisdição brasileira. Vamos lá. O divórcio puro é aquele que trata única e exclusivamente da ruptura do vínculo conjugal. Acabou o casamento e pronto. Isso. Acabou o afeto, acabou o casamento, e o juiz gringo só atestou isso no papel. Ponto final. Não tem discussão de pensão alimentícia, não tem definição de guarda de menores e, principalmente, não tem partilha de bens que estejam localizados no Brasil. Ah, tá. E se for esse divórcio puro, ele sim vai direto para o balcão do RCPN e é averbado tranquilamente no livro E. Exatamente. Aí funciona a desjudicialização. Mas a Mariana, no exemplo, misturou patrimônio físico no Brasil e pensão de menores na sentença lá de Portugal. Ela complicou as coisas. Complicou. O caso dela é um divórcio qualificado clássico. E aqui, gente, a gente entra na questão da soberania nacional. Um juiz lá de Portugal ou dos Estados Unidos, que seja, não tem poder, não tem jurisdição para decidir como um apartamento situado em São Paulo vai ser dividido. O Brasil não pode aceitar que outro país decida sobre as terras dele, né? Exato. Nem sobre os direitos de menores que vivem aqui no Brasil. Então, quando a sentença estrangeira tenta ditar essas regras aqui dentro, o balcão do cartório trava imediatamente. O documento passa a exigir a prévia homologação de decisão estrangeira, a famosa HDE. Certo. E essa homologação é feita onde? É num juiz comum da cidade da Mariana? Não, de forma alguma. E essa é outra regra de ouro que o candidato tem que anotar. A homologação de sentença estrangeira é competência originária do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, lá em Brasília. Só o STJ pode fazer isso? Só ele. O STJ atua ali como grande guardião da soberania federativa. Os ministros precisam analisar a sentença estrangeira, verificar com lupa se não fere a nossa ordem pública e só então carimbar a autorização de validade. É um processo bem mais complexo. Muito mais. E somente após a homologação lá do STJ é que o divórcio desce, via carta de sentença, para ser finalmente averbado no cartório da cidade dela. Então, fica a dica de ouro. Viu partilha de imóveis no Brasil ou questões de guarda na sentença gringa? Esquece o balcão do cartório. O pedágio obrigatório é no STJ. É uma verdadeira blindagem do nosso ordenamento jurídico, né? Impressionante. Bom, caminhando para o fim da nossa análise de hoje, é fascinante notar como o livro E teve que se moldar às novas demandas da cidadania contemporânea, especialmente aos direitos de personalidade das pessoas. Isso é a evolução do direito na prática. Sim, o material explora as teses 2 e 3 de atualização jurisprudencial e eu fiquei bem curiosa com elas, começando por uma pessoa transgênero brasileira que, digamos, reside em Berlim hoje em dia. Se essa pessoa quiser exercer o seu direito personalíssimo de adequar o prenome e o gênero nos seus documentos brasileiros, ela precisa pegar um voo caríssimo para cá. Olha, até bem pouco tempo atrás ela precisaria sim. O que, convenhamos, gerava um desgaste financeiro e emocional absurdo para um direito que é tão básico e essencial. Mas o Código Nacional de Normas do CNJ, lá no seu artigo 518-A, trouxe uma inovação brilhante para resolver isso. O que a norma diz agora? Hoje, a adequação de nome e gênero para quem vive no exterior pode ser requerida extrajudicialmente perante a própria autoridade consular brasileira do local de residência. O cidadão vai lá no consulado em Berlim, no seu exemplo, e faz todo o pedido. Mas e como esse pedido chega no Brasil? O consulado envia aqueles calhamaços de papel por malote diplomático? Deve demorar meses. Não mais. O mecanismo hoje é digital e totalmente integrado. O consulado recebe a documentação, autua o procedimento bonitinho e faz a remessa eletrônica através da CRC. Que é a Central de Informações do Registro Civil. Essa mesma.
O pedido viaja por um sistema criptografado e seguro e cai direto na tela do oficial de registro civil aqui no Brasil, onde o assentamento original dessa pessoa está registrado. Nossa, e o oficial daqui faz o quê? Ele qualifica o pedido, faz a verbação sigilosa como manda a lei e já devolve a certidão atualizada pelo mesmo sistema online para o consulado. É um encurtamento digital de fronteiras fantástico, traz dignidade rápida para a pessoa. Isso é cidadania na veia. Fantástico. O que nos leva à última tese de atualização, que trata dos estrangeiros naturalizados. O material do professor Lessa usa um termo bem forte, o apagão registral, para descrever como era a vida dessas pessoas antes. O que exatamente causava esse apagão na vida civil deles? Bom, imagina um sujeito que nasceu na Síria. Ele chega ao Brasil fugindo de guerra, cumpre todos os requisitos legais ao longo dos anos e finalmente recebe o certificado de naturalização. Ele se torna de fato um cidadão brasileiro. Certo. Mas e depois? Aí que tá. 10 anos depois, ele se casa aqui, ou se divorcia, ou até quer mudar o nome por algum motivo. Onde é que o registrador ia anotar essas mudanças? Brasileiros natos têm suas vidas inteiras anotadas à margem da certidão de nascimento original. O naturalizado ele não tinha um assento de nascimento no Brasil para ser a base dele. Ah, entendi. Faltava o documento base. Faltava. O sistema simplesmente ficava cego. Ele tinha aquele certificado de naturalização numa mão, mas não tinha uma base de dados estruturada. Um livro de registro para unificar as alterações da vida civil dele ao longo do tempo. Caramba, e é aí que o livro entra de novo para salvar a pátria registral, né? Eu gosto de usar uma analogia bem mecânica aqui. É como se a nova normatividade permitisse que o livro criasse um verdadeiro chassi novo no Brasil para esse novo cidadão. Hoje, o registrador inscreve o certificado de naturalização ou a portaria do Ministério da Justiça diretamente no livro do primeiro ofício, não é isso? A analogia do chassi é excelente, descreve perfeitamente. O registro desse certificado atua como uma verdadeira matriz existencial para ele. Cria-se do zero uma folha em branco, um prontuário base no nosso sistema brasileiro. E a partir daí tudo se conecta nessa matriz. Tudo se conecta. A partir desse momento em que a matrícula passa a existir no livro E, qualquer evento futuro da vida desse naturalizado, seja um casamento, um divórcio, uma mudança de nome, pode ser perfeitamente averbado à margem daquele assento. O famoso apagão jurídico desaparece por completo. E ele ganha a mesma segurança registral de um brasileiro nato. Incrível essa evolução da lei. Bom, chegamos àquele momento do nosso estudo de consolidar o conhecimento. Fazer a chamada memorização premium, exatamente como o método do professor Lessa sempre exige da gente. É a hora de revisar para não esquecer na hora da prova. Exato. Se fôssemos criar um mapa mental bem rápido para quem está revisando para a prova da FGV agora, os gatilhos seriam os seguintes. O portal de entrada é o livro E, no primeiro ofício do domicílio do interessado. E o documento consular não é documento estrangeiro, então ele tem a dispensa maravilhosa de tradução juramentada e de apostila. Boa. E sobre patrimônio, um pacto antinupcial internacional, para proteger efetivamente contra terceiros, ele exige a dobradinha, né? Tem que passar também pelo RTD. E o grande divisor de águas que a gente falou, divórcio consensual puro entra direto e reto no balcão do cartório. Já o divórcio qualificado, que é aquele que imprime bens e guarda de menores aqui no Brasil, esse esbarra na soberania nacional e exige a HDE no STJ. Uma síntese perfeita dos pontos-chave. E olha, para amarrar esse nosso estudo, cabe uma reflexão muito presente no encerramento do caderno do professor Lessa. Ele diz que estudar o direito cartorário transnacional é observar o Estado brasileiro em movimento. É uma visão muito bonita e profunda do direito. Sim, porque cada traslado feito lá no livro E, cada adequação de gênero remetida via consulado e sistema CRC, isso não é apenas um simples carimbo burocrático, sabe? É, na verdade, o abraço da República ao seu cidadão, seja ele nato ou naturalizado, que escolheu ou até precisou viver muito além das nossas fronteiras. Nossa, sem dúvida, o registro civil, ele materializa na prática a dignidade da pessoa humana.
Ele preserva as identidades, mantém os laços familiares e garante a segurança patrimonial das pessoas. Isso não importa em qual fuso horário a vida aconteça. É um abraço pautado na mais absoluta e necessária segurança jurídica. E olha, esse nível de integração tecnológica que a gente discutiu hoje me deixa com um pensamento bem provocativo. Opa, manda aí. Se a desjudicialização de hoje já permite que consulados lá na Europa e cartórios aqui no Brasil conversem quase instantaneamente via central eletrônica só para averbar divórcios e alterar gêneros, será que, sei lá, na próxima década, a figura material e física da certidão estrangeira apostilada de papel, ela vai simplesmente desaparecer? É uma possibilidade enorme. A tecnologia caminha rápido. Pois é, será que a gente vai caminhar para um gigantesco registro civil global, talvez unificado por tecnologia blockchain entre as nações amigas, onde um clique num hospital da Alemanha já atualize em poucos segundos a matriz daquele cidadão aqui no Brasil? Fica a reflexão aí para a gente imaginar o futuro do direito de registros públicos. É um futuro não tão distante, viu? E é uma ótima reflexão para encerrar o raciocínio. Sim. Fica também a pergunta para quem acompanha o programa: quais outros temas de registros públicos ou pontos específicos do edital do ENAC seriam interessantes para um próximo estudo detalhado nosso? Deixem os pedidos aí nos comentários para a gente saber. Exatamente. Participem que a gente lê tudo. Foi um prazer discutir esse caderno. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!